galera do Mengão, aquele abraço, sou Orlando Santos falando do seu canal Flatube, o canal da galera. Estamos com mais atualizações nessa sexta-feira. Vamos falar do impasse com o Flamengo aí, o impasse por Léo Ortiz. Vamos falar também do Palmeiras encaminhando contratação aí de ex-jogador do Flamengo, cria do Ninho aí. Vamos falar de Thiago Maia, o Internacional se irrita e parte para um plano B. Vamos falar também do Mateuzinho, Matias Vinha. Vamos falar de muitas notícias aí do Mengão. Mas antes de mais nada, antes de prosseguirmos com esse vídeo, eu peço encarecidamente que você se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, ative o sininho de notificação, deixe seu like, seu comentário. Isso é muito importante para o nosso crescimento. E vamos aí às notícias do Mengão. A sequência de jogos do Flamengo agora vai ser algo de louco, né? 3 clássicos em 6 jogos aí. Esse é o mês, calendário aí de fevereiro aí. O Flamengo vai ter um calendário pesado, vai ter jogos pesados aí. O Flamengo se prepara para entrar em campo contra o Vasco, né, no domingo, dia 4, para a 6ª rodada do Campeonato Carioca. Inclusive, o clássico será o primeiro aí desse mês de fevereiro, né? Vamos ver aí a tabela. O Flamengo recebe o Vasco no dia 4, né, no domingo, às 19 horas, horário de Brasília, aqui no Maracanã. Depois o Flamengo enfrenta no dia 7, quarta-feira, 21 horas e 30 minutos, né, horário de Brasília, enfrenta o Botafogo. Aí depois vai jogar no dia 10 contra o Volta Redonda, dia 15 contra o Bangu, dia 20 contra o Boa Vista e fecha aí essa sequência de 6 jogos aí, né, e 3 clássicos contra o Fluminense no dia 25 de fevereiro. Então tá aí o calendário do Flamengo. O Flamengo recebeu o reforço de 2 velhos conhecidos aí da torcida. Mateuzinho e Thiago Maia treinaram aí normalmente após aí a pré-temporada, né? Mas lembrar que ambos os jogadores não foram para os Estados Unidos com o restante do elenco fazer a pré-temporada, porque estavam sendo negociados, respectivamente, ambos aí para o Corinthians e Internacional. Atualmente aí as negociações esfriaram. Isso porque o Internacional ainda não chegou a um acordo financeiro com o Flamengo pela situação do volante Thiago Maia, que segue ainda com a sua situação indefinida no Flamengo. Vale lembrar também que Matheus Rossetto, que estava no Atlanta dos Estados Unidos, agora está livre no mercado e já recebeu aí sondagens aí do Internacional, que seria espécie de um plano B aí, já que o Flamengo e Internacional ainda não chegaram a um acordo. O Flamengo pediu aí 5 milhões por 50% dos direitos econômicos do Thiago Maia, 5 milhões de euros. O Internacional fez uma proposta de 3 milhões e depois até aumentou a proposta colocando 3 milhões e meio, mas não chegou nem sequer a 4 milhões, que na minha opinião 4 milhões foi o que o Flamengo pagou. Se o Internacional chegasse a 4 milhões, por informações que nós temos, o Flamengo abriria mão aí do Thiago Maia. 4 milhões, se oferecesse 4 milhões, eles conseguiriam fechar esse negócio. Mas, até o momento, o Internacional não abriu os cofres e o Flamengo não vai facilitar aí, mesmo que seja um jogador meio que dispensável aí para o Flamengo. Outro jogador também que está na mesma situação é Mateuzinho. Mateuzinho recusou a proposta que o Botafogo de John Textor fez por 4 milhões de euros aí pelo atleta. Mateuzinho se recusou a jogar no Botafogo, quer jogar no Corinthians, mas o Flamengo fechou as portas aí para o presidente Augusto Melo, apesar de que Augusto Melo ainda acredita aí na negociação com o Mateuzinho. Tudo indica lá em São Paulo, as mídias paulistas aí cravam aí que Mateuzinho ainda vestirá a camisa do Corinthians esse ano. Rodolfo Landim e a diretoria do Flamengo só não querem aí negociar aí mais com o clube paulista após as indas e vindas aí do Augusto Melo. Depois vale lembrar que o Mateuzinho chegou a se transferir para São Paulo, chegou a treinar alguns dias no CT de treinamento lá do Corinthians, em Joaquim Grava, mas após aí o próprio presidente do Corinthians desfazer o negócio e ainda querer colocar a culpa no Flamengo por a não contratação do Mateuzinho, isso aí pegou muito mal aí nos bastidores do Flamengo e tudo indica aí que essa situação
não será tão fácil assim de ser concretizado. Futebol é dinâmico. O atleta não tem espaço aí com o Tite, mas foi reintegrado também junto com o Thiago Maia para o restante da temporada e até mesmo se vai oferecer, se vai aparecer uma outra oportunidade de mercado aí para ambos os atletas. Então tá aí, informação dada aí pelo nosso canal Flatube. Coloca nos comentários aí se você gostou aí que Mateuzinho e Thiago Maia voltaram aí para o elenco, ou você acha aí que voltaram apenas para inflar o elenco? Coloca nos comentários que eu quero saber. Segue os trabalhos aí de recuperação pelo uruguaio Matias Vinha. Matias Vinha segue treinando aí, né? Fazendo o seu trabalho de transição física, né? O elenco do Flamengo, ele se representou, né? Vale lembrar que o Flamengo jogou na quarta-feira, na quinta-feira teve folga, né? Ontem os jogadores estavam de folga e voltou a treinar hoje pela manhã, né? No CT do Ninho do Urubu. Realizando ali algumas atividades. Matias Vinha treinou normalmente com o restante do grupo, mas ainda está se aproximando aí aos poucos aí do seu retorno aos gramados. No entanto, o lateral não deve ser relacionado para o confronto no dia 4, né, no domingo, contra o Vasco da Gama. Conforme a apuração da reportagem do Colono do Fla, Matias Vinha participou de boa parte dos exercícios aí, né, com o elenco do Flamengo, algumas delas inclusive com bola, né, lá no centro de treinamento, e contudo ainda não se recuperou totalmente, fisicamente, e o Flamengo não vai relacionar ele para o confronto contra o Vasco, provavelmente também para o confronto contra o Botafogo da próxima quarta-feira, no dia 7. O Flamengo também não deve estar relacionando o atleta, né? Isso porque o departamento médico tem muito cuidado aí de não queimar o jogador, de não estar ali, forçar o jogador ali, para que ele não venha se lesionar novamente. Na parte final aí, vale lembrar que ele está parado desde dezembro, né, desde 12 de dezembro, para ser mais exato, quando ele sofreu uma lesão aí no joelho direito, aí, quando ele atuava ainda na Itália pelo Sassuolo. Então tá aí. Em alguns dos últimos jogos aí nós estamos vendo aí que o Guilherme Varela muitas das vezes atua na lateral esquerda aí, né? Dando um descanso para o Ayrton Lucas, porque o Ayrton Lucas é o único jogador da posição. Se o Ayrton Lucas se machucar, ele vai ter a opção do Coronado, que é o jovem Coronado que também teve no Flamengo, com o Flamengo no pré-olímpico, na pré-temporada, ou ele opta por colocar o Guilherme Varela, que vem jogando aí algumas partidas como lateral esquerdo, ou ele usa um lateral, se ele quiser usar um lateral de ofício, ele vai ter que pegar o garoto da base, o Zé Wellington aí, que eu acho que é o mais preparado para estar na base, nos profissionais do Flamengo, para a posição de lateral esquerdo. Então tá aí, essa aí são os relatos aí, né? A notícia aí sobre Matias Vinha. Ele tá se preparando, tá quase lá a sua preparação, e ele tem aí, tudo indicia aí que ele vai jogar somente a partir do dia 10 de fevereiro, quando ele vai estar apto aí, né? Vai estar 100% e vai dar muitas emoções aí com a galera do Flamengo. Tô ansioso para ver a estreia aí do Matias Vinha. Você também tá? Coloca nos comentários aí que eu quero saber. Palmeiras encaminha a contratação do jovem atacante Lázaro por empréstimo. É isso mesmo, é aquele Lázaro do Mengão, esse mesmo. Com a lesão aí do seu jogador Bruno Rodrigues, o Palmeiras foi ao mercado aí e está muito próximo de fechar uma contratação, né, por empréstimo, é claro. De acordo com o UOL, o Esportes, o Verdão encaminhou a chegada do atacante Lázaro aí, que viria por empréstimo do Almeria. No Almeria, o atacante perdeu espaço, até teve um início muito bom, e ele perdeu espaço ali, o jogador que foi negociado, né, pelo Almeria. O Almeria pagou cerca de 70 milhões de euros, 7 milhões de euros aí, né, por cerca de 70% dos direitos econômicos do atleta, 30% ainda pertence ao Flamengo. Lázaro também chega com a reposição aí para o Arthur, que foi negociado aí para o Zenit. Ele tem uma polivalência, joga de atacante, prefere jogar pela ponta esquerda, mas também sabe atuar pelo lado direito e atua também como um meia atacante aí, como ele se destacou aí na base do Flamengo, né?
Na temporada de 2022-2023, o jovem brasileiro foi destaque no futebol espanhol, mas acabou caindo de produção na temporada seguinte. Lázaro chegou a entrar na mira do Red Bull Bragantino, mas as partes não chegaram a um acordo e ele deve estar atuando com a camisa do Palmeiras nessa temporada de 2024. Lázaro é muito bom jogador. Aí é o que eu falo. Hoje nós temos a carência na ponta direita. O Lázaro poderia suprir essa carência aí na ponta direita se estivesse no Flamengo. O Lázaro faz a ponta esquerda. Você imagina se o Flamengo não renovasse com o Bruno Henrique e tivesse ali 2 jogadores novos, Cebolinha e Lázaro. Né? A diretoria do Flamengo tem que repensar aí os seus conceitos. De Igor Coronado, mas antes eu vou falar do Tite. O Tite, em entrevista ao Flamengo, já estando no Flamengo, ele falou o seguinte: se a diretoria do Flamengo contratar um jogador meia boca, era melhor trabalhar com a base. Eu estou resumindo o que ele falou. Se for para contratar um cara que não vai brigar por titularidade e nem vai estar sendo o titular da equipe, não vai vir como para ser o titular, para ser o cara da equipe, não adianta contratar. Para contratar peça de reposição, a gente usa a base. E parece que essa frase do Tite não entrou na cabeça dos dirigentes do Flamengo. Isso porque Igor Coronado foi oferecido ao Flamengo. Isso porque Igor Coronado, a própria diretoria do Flamengo entende que o Igor Coronado chegaria no Flamengo para brigar por ser titular no Flamengo. Só que a diretoria do Flamengo não vai em cima do Igor Coronado. Tudo está indicando. Algumas pessoas falam, tem algumas fontes, porque aqui assim, eu falo o que eu sei, mas eu não sou dono da verdade, então eu vou falar as duas versões. A primeira versão é que o Flamengo não vai contratar o Igor Coronado. Não quer contratar o Igor Coronado e pronto, e acabou. Já fiquei sabendo por fontes, né, eu não vou revelar, que o Igor Coronado não é um nome que foi dispensado totalmente no Flamengo, não. Pode rolar uma surpresa aí e pode ser que o Flamengo ainda venha fechar com o brasileiro que joga no Al Ittihad da Arábia Saudita. Então tá aí. Eu vou falar as duas informações, porque eu não sou dono da verdade, né? Mas nós estamos aqui alinhados aí para falar o que achamos aí, o que é a verdade. Depois de construir a sua carreira fora do Brasil, o meia Igor Coronado está perto de rescindir o contrato aí com o Al Ittihad da Arábia Saudita. E já foi oferecido ao Flamengo. E a diretoria ignora a campanha que os rubro-negros estão fazendo aí nas redes sociais e não avançou pela contratação do atleta, né, de 31 anos que tem desejo de voltar a jogar no Brasil aí pela primeira vez. Camisa 10 do Al Ittihad, time de Benzema, né? Igor Coronado tem a principal característica de atuar próximos aos atacantes e participa da maioria das jogadas ofensivas. Ele se destaca principalmente pela sua qualidade técnica, sendo um dos melhores passadores e dribladores do Campeonato Saudita em 2 anos e meio disputado o torneio, né? Com números assustadores aí. Ele tem 35 assistências, né? Impressiona aí o número de assistência aí, né, que Igor Coronado tem no clube da Arábia Saudita. No entanto, é importante destacar que o atleta se tornou versátil ao longo da sua carreira. Igor Coronado desempenha outras funções, além de meio campo, chegando a atuar até de segundo volante. Quer dizer, seria um jogador versátil, um jogador com as características do que o próprio o Tite gosta, de jogador versátil, gosta de jogador com essas características, e chegaria para estar dando um susto ali em Arrascaeta, Nicolás de la Cruz e companhia, né? Esse é um jogador para estar disputando posição. Nos últimos 6 jogos que disputou com a camisa do Al Ittihad, ele foi escalado em 3 posições diferentes e tem 4 assistências e 2 gols aí, tem Igor Coronado. Então o cara joga muita bola, só que o Flamengo, a diretoria do Flamengo parece que tá com aquele tapa-visão aí, que bota no cavalo, que bota no burro, só tá olhando para frente, só tá olhando
para Evander. É engraçado, né? Não querem não querem chegar a um acordo aí, não querem contratar um cara que pode vir de graça, mas querem pagar 10 milhões de dólares pelo Evander, que é amiguinho do senhor Marcos Braz, que é amiguinho, né? É jogador amiguinho aí do Marcos Braz. Então é muito interessante, né, essa diretoria do Flamengo. Aí fala que quer botar o Matheus Gonçalves. Só que quando chegar na Copa América, que a gente vai ficar aí mais ou menos 10 rodadas aí, até 9 rodadas aí, sem os principais jogadores do Flamengo, a gente pode ficar. Aí eu falo pra você, Marcos Braz, e diretoria do Flamengo, vocês vão bancar quem no meio campo do Flamengo? Igor Jesus, Lohan e Matheus Gonçalves? São esses aí que vai estar no meio campo, mandando no meio campo do Flamengo? Vamos cobrar a nação? Tem algo estranho no ar. Vamos falar também agora de Léo Ortiz. Sobre Léo Ortiz, esse impasse aí já está afetando o psicológico do Léo Ortiz. Segundo aí jornalista famoso aí. Sem saber se permanecerá no Red Bull Bragantino ou fechará com o Flamengo, Léo Ortiz fez um pedido especial para ambas as partes. Aí eles pedem que resolva isso, que essa situação seja resolvida aí o mais rápido possível. De acordo com o jornalista Gabriel Reis, mais conhecido como Paparazzo Rubro-Negro, o psicológico do defensor já está começando a se prejudicar com a demora nessa negociação. Flamengo e Red Bull Bragantino estão em reunião marcada para definir a questão da sua vinda para o Flamengo ou não. Léo Ortiz não aguenta mais, o jogador está inquieto para o restante, né, da temporada aí, e para ele entrar de vez aí na temporada, né, Léo Ortiz pede que essa situação seja resolvida. Ou ele fica no Red Bull Bragantino de vez, ou ele vem para o Flamengo. É isso que ele está querendo, porque ele já não aguenta mais. O jogador está inquieto, né? O jogador não sabe se vem para o Rio de Janeiro, não sabe se compra uma casa, já vê casa no Rio de Janeiro. Esse jogador tem família também. Daqui a pouco começa as aulas também, né? O jogador deve ter filho e tudo mais, se tiver filho, né? Vai ter que colocar a criança no colégio e tudo mais. Então, o jogador, tudo tem uma família. O jogador não é sozinho, não. Não é igual você jogar PES ou FIFA, que você contrata o jogador e ele só contrata o boneco lá e ele vem de boa e acabou, não. O jogador tem família, o jogador tem que saber, né? Então, é até um desrespeito da parte, não do Flamengo, mas eu acho da parte do Red Bull Bragantino, que detém os direitos do jogador, em tá essa demora. Ou você chega pro Flamengo, meu irmão, e fala que não vai dar, não vai fechar com o jogador, pelo atleta, ou então abre mão logo. O Flamengo já chegou na parte que vocês queriam. Então acho que tem que ser resolvido isso aí o mais rápido possível. Continuando com a matéria aqui, né? Ainda, segundo o jornalista, tem uma reunião marcada aí, o vice-presidente do futebol, Marcos Braz, e o diretor executivo Bruno Spindel, com os diretores do Red Bull Bragantino, deve estar selando hoje. Tem reunião marcada, e na hora que você está vendo esse vídeo, de repente é a hora que eles já estão aí conversando aí, ou essa conversa vai ser mais tarde, eu não sei, né? Eu sei que a conversa iria acontecer ainda nessa sexta-feira, então tá aí, vamos ficar ligado aí. Braz e Spindel estão aí com reunião marcada ao Red Bull Bragantino nessa sexta-feira, antes do jogo do Flamengo e Vasco, para estar definindo de vez a situação de Léo Ortiz. O Flamengo já se desfez de zagueiro, né? O Flamengo deu aí pro Botafogo aí, né? Eu não entendi, né? Eu não entendi muito bem a situação. Eu queria a saída do Pablo? Queria. Mas também de graça, assim, do jeito que o Flamengo fez aí com o Botafogo, não. O Botafogo tem dinheiro, o John Tex tem dinheiro, né? Não precisava o Flamengo estar abrindo mão vai estar pagando 40% de salário do Pablo para jogar no rival Botafogo, rival do Rio de Janeiro. Eu não sei que amor é esse que o Rodolfo Landim tem pelo John Textor, né? Porque o John Textor não tem amor nenhum pelo Flamengo. Pergunta lá se o John Textor empresta o Luiz Henrique pra gente essa temporada. Pergunta aí se ele vai emprestar jogador dele, né, pra temporada. Não empresta. É complicado, galera. Complicado, né? Galera, esse é o vídeo de hoje. Mais tarde, caso aconteça aí uma
reviravolta aí sobre o caso do Léo Ortiz. Se caso a gente fique sabendo aí que fechou, né? Fica sabendo o desfecho final dessa reunião aí. Nós podemos voltar aí com plantão aí, urgente aí, né? Ou não. Vamos ficar no aguardo aí, ficar esperando aí que o Léo Ortiz venha ser selecionado, esse caso Léo Ortiz aí, e ele venha fechar com o Flamengo. Galera, muito obrigado. Fico com Deus. É nóis. Fui!